Amados benfeitores espirituais dessa casa, é com muita alegria que nós nos unimos em prece nesse momento, em agradecimento por estarmos aqui reunidos para ouvir uma boa prosa do nosso amigo querido, e pedimos à espiritualidade amiga que o envolva, que o inspire nas suas palavras, que essas palavras possam tocar nossos corações, auxiliar as nossas reflexões mais íntimas em torno das questões da nossa vida, e que ao término, quando retornarmos aos nossos lares, nós possamos todos retornar com alegria no coração, com as nossas energias reabastecidas para a nossa caminhada. Agradecemos imensamente a presença do nosso amigo e que hoje, ao retornar para a sua cidade, o André e sua família possam fazê-lo em segurança e em paz, com a certeza do dever cumprido. Fica conosco, Jesus. André, por favor. Que assim seja. Cris, qual que é o tempo? Tempo, você pode ir até 10h30, 10h35. Aí eu falo dos livros no final. Isso. Tá bem. Já tá ligado? Bom dia. Bom dia. Os elogios da Cris são generosos demais. São sempre muito afetuosos. Sou um trabalhador dos mais singelos, dos mais pequeninos e dos que ainda têm uma estrada muito grande pela frente, não só nesta existência, mas no curso da minha própria evolução. Me encontrar nesta casa, a Cris foi modesta. Eu penso que já passa de uma década. A primeira vez que a gente veio, tinha mais cabelo. A casa continua com a sua beleza igual. E muitas pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer nesse período também. Que o nosso encontro na manhã de hoje possa ser de paz e de amor. O tema proposto é uma das bases doutrinárias do Espiritismo, mediunidade. Mas nós vamos falar de uma forma que quem está vindo pela primeira vez na casa espírita, ou quem está tendo as primeiras vezes contato com a mediunidade, possa sair daqui compreendendo o que ela é. Quando Allan Kardec começa o seu trabalho de codificar a mensagem espírita, ele tinha diante dele um mundo novo. Da mesma forma, quando os europeus aportaram neste continente e encontraram uma vida diferente da que eles estavam habituados no solo europeu, é muito comum que nós que estamos aqui nesse plano, nessa dimensão, tenhamos muitas curiosidades de como que é a vida do outro lado da vida. É muito comum nós termos esta dúvida a respeito da vida do espírito no além-túmulo, já que a morte não é o fim. O que morre é o corpo. O espírito vivifica e continua sua jornada em outras dimensões e com outras modalidades de vida. Mediunidade, ela está presente no seio da humanidade desde os povos remontando à antiguidade. Mediunidade, intercâmbio entre dimensões, para nós do Ocidente, pode parecer novo, mas muitas culturas do passado já compreendiam, já estudavam e já entravam em contato com os espíritos. Tudo que nós não compreendemos, nós tendemos a negar.
e também por não termos ao longo da história um material subsidioso que nos desse entendimento palpável, sem misticismo, sem fanatismo, sem esoterismo da vida do outro lado. Com Allan Kardec, nós passamos a ver uma vida no mundo espiritual mais palpável à luz da lógica, da razão e da compreensão. Nós passamos a compreender que os espíritos, independente da dimensão em que ele está, ele continua o seu progresso e tem a oportunidade de se corresponder por via da mediunidade. A palavra médium, mediunidade, foram palavras criadas por Allan Kardec. Tem pessoas que podem pegar um Novo Testamento, ou a Bíblia de forma geral, e dizer assim, mas que curioso, aqui eu já encontro a palavra médium, ou a palavra mediunidade. Essas palavras foram inventadas, criadas por Allan Kardec. Quem tem uma Bíblia mais antiga, no lugar da palavra médium, vai notar a palavra piton, ou pitonisa, que remonta à mediunidade como era atribuída na antiguidade. A palavra médium derivando de intermediário. A palavra médium colocando o médium como uma peça importante nesta comunicação nas mais variadas modalidades de vida. Quando estamos encarnados, por nós não termos um sentido mediúnico aguçado, apesar de Allan Kardec nos dizer no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns. Kardec diz taxativamente, todos nós somos médiuns, com uma grande diferença. Alguns têm uma mediunidade ostensiva, outros têm uma mediunidade muito sutil, que a pessoa diz assim, eu não sou médium, porque eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto. A mediunidade, ela nasce de uma forma muito sutil, uma simples intuição. André Luiz vai nos dizer no livro Libertação que é muito difícil nós sabermos onde que termina o pensamento nosso encarnado e onde que começa o pensamento do espírito. Quando nós observamos um pensamento nosso, uma vontade nossa, é muito difícil de saber se a origem dela nasceu em nós ou se foi uma sugestão proveniente do mundo espiritual a qual nós alimentamos ela. Quando falamos de mundo espiritual, tanto quanto quando a gente fala de encarnados, existem de tudo no mundo espiritual. Aqueles espíritos que trabalham pelo progresso de si e pelo progresso da humanidade, como existem também uma legião de espíritos que trabalham para a manutenção da maldade aqui no planeta Terra. Os espíritos podem nos envolver diretamente, conscientes do que estão fazendo, como os espíritos podem nos envolver inconscientemente. Nem todos os espíritos nos envolvem conscientemente. Muitos desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Esses que não sabem que desencarnaram, ao estarem do nosso lado, nos envolvem, mas não pela vontade de nos envolver, e sim por uma ação inconsequente do pensamento dele. Todos esses panoramas preliminares do nosso encontro de hoje nos mostra que nós estamos diante de um mundo que nós conhecemos ainda muito pouco. Apesar de termos valiosas obras, substanciosos conteúdos, nós estamos de um assunto que todos os dias nós podemos ver ele de um ângulo novo. Quando nós folheamos o segundo livro do Pentateuco kardeciano, o livro dos médiuns, nós vamos ver os 70 tipos de mediunidade que Allan Kardec nos apresenta.
nós vamos ver os mais clássicos, o ver os espíritos, o ouvir os espíritos, o sentir os espíritos. Mas mediunidade vai além disto. E também precisa ser dada uma utilidade pública para a mediunidade. Não adianta eu ter mediunidade. E o que eu faço com ela? Um ponto muito importante que nós devemos levar em conta na atual encarnação não é a questão só de ter a mediunidade, é de poder estudar a mediunidade. Porque ao longo da história, todas as pessoas que apresentaram uma faculdade mediúnica, qual que era o título que recebia? Doido, tá maluco, vai para o sanatório. E hoje nós compreendemos que no futuro da nossa raça, o comum vai ser ver espíritos, ouvir os espíritos. Enquanto hoje para nós é anormal, para a maioria das pessoas, ter esse contato com a vida extrafísica, num futuro vai ser o oposto. O normal, como já nos diz a literatura espírita, como por exemplo o segundo livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, lá nos fala, por exemplo, que os saturninos, portanto quem nasce em Saturno, com 5 anos de idade, já tem uma vidência extraordinária. Com 5 anos de idade, já sabem de todo o seu passado e do compromisso para aquela encarnação. Mediunidade não é nada de novo e nada de extraordinário, nem nada de miraculoso. É algo palpável e que tende a melhorar com o esforço do médium. Ter essa sensibilidade, ela nos leva a ter uma vida um pouco diferente daquela que é tida como uma pessoa comum. Como o médium tem uma sensibilidade maior, muitos ambientes que ele frequenta pode trazer para ele um pouco de desequilíbrio. Conviver com um médium não é fácil. Não é fácil ser médium e não é fácil conviver com um médium. Porque a sua sensibilidade, ele não capta apenas as questões do plano encarnado. Ele também capta as percepções do plano espiritual. Às vezes a pessoa chega bem, mas é um lugar que tem muita gente. Aquilo suga a energia do médium. Aquilo deixa o médium exaurido, cansado, fatigado. Mas durante muito tempo, não se sabia o que era. Não se sabia o que era mediunidade. Não se sabia o que era trabalho com os bons espíritos. Não se sabia que o médium precisa também estudar. Não basta só ter a faculdade mediúnica. O médium precisa estudar, desenvolver, trabalhar, estar no estudo, poder se aplicar, poder a cada dia se tornar uma melhor ferramenta na mão dos bons espíritos. Existe muita coisa na vida, mas não existe um ex-médium. Existe muita coisa na vida que a gente pode deixar para lá, mas a mediunidade é um capítulo que não existe o ex-médium. E não existe o médium que tem licença, a não ser a licença maternidade. Tirando esta licença, e quando já estamos na velhice, e que naturalmente a gente não tem mais aquela energia, porque mediunidade é energia. Mediunidade é energia. Mediunidade adoecida é processo obsessivo. O obsedado é um médium em potencial. Olha que interessante, André Luiz nos fala, nos domínios da mediunidade, o obsedado, aquele que dá margem para pensamentos menos felizes, é o médium em potencial. A grande pergunta que fica sobre a mediunidade: que qualidade de médium eu sou? E o que eu quero com a mediunidade? Porque tudo está em progresso. Nós todos estamos progredindo, mas a mediunidade também desenvolve.
e ela apresenta aspectos variados ao longo de uma encarnação. E sobre essa temática, um dia o amigo espiritual me questionou: André, você já fez alusão à mediunidade e o amor? Eu disse assim: não. O que seria mediunidade e o amor? Ele falou: não existe mediunidade sem amor. Existe amor sem a mediunidade, mas não existe a mediunidade sem o amor. Porque a mediunidade sem o amor, ela não tem aquela utilidade de bem para com todos. E eu perguntei a ele: e o que vem a ser este amor? Ele falou: Jesus já nos ensinou. Eu perguntei: onde? Onde, dando lugar mesmo? Onde? Quando ele nos fala do maior mandamento. Lembram da passagem narrada por Mateus? E ela é tão significativa que é a única que está por 2 momentos no Evangelho. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E eu perguntei a ele: o que é esse amor? Porque nós falamos de amor de forma tão assim bonita atualmente, nós falamos de amor com tantos elementos poéticos, mas quando nós vemos a vida do homem na sociedade, do homem e da mulher na sociedade, nós percebemos uma ausência de amor no trânsito, dentro dos lares, dentro dos templos de oração, dentro do ambiente profissional. Como é que pode nós já conseguirmos elaborar teoricamente, tecnicamente, tantas coisas bonitas sobre o amor, sendo que na sua aplicação, às vezes nós ainda temos tanta dificuldade de colocar esse amor em prática. E o amor com a mediunidade, e o amor com os espíritos também não é diferente. Porque os espíritos, nós estamos engatinhando na mediunidade. Nós não somos médiuns prontos. Nós não somos professores de mediunidade. E a mediunidade é uma faixa vibratória, uma faixa pensamento. Mediunidade é pensamento a pensamento, é igual rádio. Se eu virar um pouquinho a bolinha do rádio, eu posso pegar 2 estações, não ouvir nenhuma nem outra. Mediunidade é assim também. A mediunidade, ela é... achar a sintonia fina da mediunidade não é fácil. E o amigo espiritual recomendou: maior mandamento. Então fui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, versículos de 34 a 40, quando eu vi falando sobre os fariseus, saduceus, que é muito importante este parênteses aqui que a gente vai fazer agora. Quando nós falamos de estudar Jesus, é muito importante que nós retornemos no tempo e vejamos alguns exemplos que Jesus deu para uma melhor compreensão do que realmente Jesus quis nos dizer há 2000 anos. O seu ensinamento é universalista: amar, perdoar, praticar a caridade, fazer o bem, se colocar no lugar do próximo. No caso de quem possui a mediunidade, utilizá-la para o bem comum, utilizá-la para multiplicar os seus talentos. Tudo isso nós sabemos. Mas quando eu pego o roteiro que Jesus fez, e o que vem a ser o Essênio, o Zelote, os hebreus, quando eu compreendo o papel deles na vida de Jesus e o porquê eles fizeram o que fizeram, falaram o que falaram, e a resposta que Jesus deu, eu compreendo de uma forma sui generis, diferenciada. Então, quando Jesus estava diante dos fariseus, os fariseus naquela época eram os mais hipócritas que haviam. Uma grande cultura, uma grande inteligência, um grande verniz, mas não praticavam nada. Viviam da aparência, do exterior. Sabiam muito, conheciam muito, já tinham adquirido muita coisa, mas cobravam dos outros o que eles não faziam. E é interessante porque eles perguntaram a Jesus qual o maior mandamento. Quando eles fizeram essa pergunta, eles não tinham por objetivo perguntar para aprender.
Eles não tinham por objetivo o ouvido de ouvir, os olhos de ver, como o próprio Jesus nos fala. Eles tinham o objetivo de ver se Jesus iria se contradizer. E ao se contradizer, poderia utilizar aquilo para ter o que condenar Jesus. Esse era o grande pensamento quando fizeram essa pergunta a Jesus. Mas Jesus é um espírito do futuro. Eu ouso dizer que nós estamos agora com a visão espírita, sem desmerecer nenhuma outra cultura religiosa, mas nós estamos agora começando a compreender o papel de Jesus, quem foi Jesus e o que representa Jesus. Ao longo de muito tempo, Jesus foi adorado, mesmo estando numa cruz. Hoje nós já conseguimos ver Jesus como mestre, como um professor, como um referencial, mas também como um amigo. Há 2000 anos ele fez o movimento de vir até nós. O movimento agora é o oposto, nós irmos até ele. Ele veio, ensinou, exemplificou, marcou o seu nome na história, deixou as pedras que compõem a tua mensagem, voltou para a sua região espiritual. E agora nós estamos fazendo como filho pródigo, voltando gradativamente para a casa do Pai. E eu consigo ver por alguns personagens como Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier e outros mais, o que foi Jesus. Pelo exemplo desses grandes homens e dessas grandes mulheres que passaram em nossos meios. A primeira vez que meu pai esteve na presença de Chico Xavier, em 1985, portanto Chico Xavier já contava com 75 anos de idade, já havia atendido centenas de pessoas que passou por ele no Grupo Espírita da Prece. É curioso que assim que meu pai chegou, o Chico olhou nos olhos dele e falou: "Ô Sérgio, que alegria ter você aqui conosco." Meu pai nunca tinha ido até Uberaba, nunca tinha estado na presença do Chico. "Ah, Chico, que alegria ter você aqui conosco. Que alegria, Sérgio, você aqui conosco." E o meu pai ficou encantado, mas o Chico não parou por aí. Perguntou da mãe do meu pai, minha avó, do meu avô, foi dando nomes que nenhum deles conheciam, dos que estavam na caravana com o meu pai indo até Uberaba. E se o Chico tinha essa sutileza, mediunidade, essa delicadeza, quem foi Jesus? Quem efetivamente foi Jesus? E qual realmente foi o trabalho do Cristo que passou em nós o tempo que passou e nos legou o que nos legou? Voltando para a narrativa bíblica, quando foi perguntado a ele qual o maior mandamento, eles não estavam preocupados com a resposta positiva de Jesus. Tanto é que nós levamos quase 2000 anos para compreender a resposta do Cristo. Podeis dividir, resumir todos os profetas e os ensinamentos em dois. O primeiro: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E o segundo, tão importante quanto o primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. E um amigo espiritual falou: aí está a receita para quem quer ter êxito espiritual na Terra e êxito espiritual com a mediunidade. Porque a mediunidade, ela também precisa passar pelo crivo da reflexão. O médium que não aceita uma sugestão construtiva, uma crítica construtiva, uma palavra orientadora, ele vai ficar refém do que ele imagina que é do mundo espiritual. Allan Kardec, ele era interessante. Allan Kardec, ele não tinha uma mediunidade ostensiva. Era necessário que ele não tivesse para o trabalho que ele desenvolveu. Mas ele tinha a maior das mediunidades que nós podemos ter, que é a intuição.
Todos nós temos e não sabemos, por vezes, que é intuição. Vem aquela ideia, vem aquela solução para o problema, vem aquele pensamento inato. Dormi com um problema, acordei com a solução para ele. Vê a obra do acaso? Para o materialista, para o que não compreende a vida do outro lado, pode até ser, na cabeça dele. Para nós que estudamos a mediunidade, nós sabemos que a mediunidade é algo muito palpável, é algo muito concreto. O médium tem que ter esse amor para consigo, de compreender que nenhum médium, nenhum de nós, está isento em algum momento de passar por um processo obsessivo. Por mais que nós tenhamos um trabalho sério, numa casa séria, e estamos estudando, é sempre muito importante nós avaliarmos com critérios técnicos, nosso mesmo, aquela mensagem de que nós somos portador. Quando Jesus fala para não acreditar em todos os espíritos, que haveriam falsos cristos e falsos profetas, é o que nós temos visto em todas as religiões. Em todas as religiões, inclusive no Espiritismo, nós temos os falsos cristos, os falsos profetas, os pseudo-médiuns, mas precisamos respeitar, porque o Espiritismo é uma mensagem livre, mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque determinada posição pode arrastar pessoas que pensam daquela forma. E isso é muito complicado. A mediunidade, ela precisa passar pelo crivo da reflexão. É interessante porque Allan Kardec, ele fazia parte de vários grupos. Já estava com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita criado em Paris, mas ele fazia parte de vários grupos familiares. E ele pegava a mesma pergunta com médiuns diferentes e ele submetia a mesma pergunta ao escrutínio da espiritualidade. E ele via a resposta e fazia um comparativo. Kardec era interessante, aí ele pegava de um grupo que ele obteve determinada resposta, ele invertia o sentido da pergunta para ver se os espíritos não iriam se contradizer. Assim que ele montou e elaborou a codificação kardeciana. Lógico, nós não somos Kardec. E nós não estamos sob o manto do Espírito da Verdade. A gente não está para podermos avaliar com essa precisão o que é ou o que não é. Mas hoje nós já conseguimos, com mais assertividade, tomarmos precauções para não cairmos. O médium, como médium, ele pode, ao reencarnar com a mediunidade, ele pode desencarnar cumprindo tudo que ele assumiu no mundo espiritual e chegando com louvores do outro lado da vida, como o médium pode desviar do seu caminho. Ah, mas o médium não tem proteção? Sim, o médium tem proteção, mas ele tem proteção enquanto está na casa espírita. Quando ele está fora dela, o que nós fazemos? Quais os espíritos que atraímos? Quais as companhias espirituais que levamos para a nossa casa? É o caso clássico que André Luiz nos conta no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma excepcional médium de psicofonia. Dava passividade, com muita familiaridade aos espíritos. Quando ela chegava na casa espírita, André Luiz achou interessante, porque ela veio acompanhada por 2 obsessores. Os obsessores ficaram lá fora. Ela veio, trabalhou maravilhosamente, foi embora. Quando ela foi embora, junto a ela os 2 obsessores. E André Luiz falou, mas isso é incoerente. Ela foi uma boa médium. Ela trabalhou com muito amor, com muito afinco. Ela foi uma médium que trabalhou com uma afinidade com os espíritos muito grande. Por que quando ela vai embora, esses 2 espíritos acompanham ela? A gente não pode fazer nada? Aí André Luiz ouviu a seguinte resposta, mas na casa dela ela é maledicente, fofoqueira,
intrigueira, não soma, só atrai essa companhia espiritual, o que a gente pode fazer? Mas a Cris já nos falou que em São José dos Campos não tem isso. Mas em Itapira, inclusive eu, estou, a semelhança dessa médium, enquanto estamos aqui, estamos sob esse véu abençoado. Quando a gente vai embora, é o meu obsessor conversando com o obsessor de vocês. Já pensou que reunião boa? Tem 2 reuniões aqui dentro e uma lá fora. E eles vão trocando experiência. Olha, com o André funcionou assim, mas com o Raul não funcionou. E eles vão trocando histórias para ver como é que eles vão, ao longo da semana, nos envolver. E geralmente, aquela pessoa que é acompanhada por esse tipo de espírito fala assim, eu não. O obsedado, por vezes, não sabe que é obsedado e briga quando fala que é. Já é um indício que está com uma obsessão. André, eu vi 2 espíritos atrasados te acompanhando no centro. Eu falo, só 2? Tá bom. Se for só 2, tá bom, porque às vezes é 10, 20, 30. André Luiz fala no livro Libertação que 60 entidades espirituais estavam envolvendo Margarida. Lembram daquele caso? Não eram 1 ou 2 espíritos, 60. Parte da assembleia daqui. Em turnos de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quem puder, releia o livro Libertação. Obsessor não tem compaixão. Eles ainda não desenvolveram esse amor. Obsessor não tem o que perder. Quando eles tiram uma pessoa do caminho que leve anos para isso, para eles é uma vitória. Agora, para nós é uma grande derrota. André, como está com a sintonia fina com esses espíritos e não desviar do caminho? A receita do bolo é para todos e é atemporal. Modéstia. Não existe bom médium sem modéstia. Não existe bom médium sem humildade. O médium que acha que é bom médium já não é bom médium só porque ele achou que é bom médium. Ele está perdendo o atributo fundamental que é a humildade, os pés no chão. Ele pode até ser bom médium. Ele pode ser reconhecido pelos espíritos, mas ele não pode se convencer que é um bom médium, porque ele para de procurar ser um médium ainda melhor no dia seguinte. Isso é em tudo, é na vida profissional, na vida familiar, na vida espírita e na vida do médium. Evangelho no lar. Observarmos muito as companhias espirituais que atraímos para junto da nossa vida. Um evangelho no lar para o médium por semana é pouco. É igual nós perguntamos sempre nas palestras, quando temos a oportunidade de falar do evangelho no lar. Aqui em São José dos Campos, alguém almoça uma vez por semana? Toma banho uma vez por semana? Janta uma vez por semana? Por que o evangelho no lar vai ser uma vez por semana, sendo que ele é 10, 15, 20 minutos por vez? A gente tem 24 horas. O nosso dia é composto por 24 horas. A gente não tem, às vezes, 15, 20 minutos para parar sozinho mesmo e convidar os bons espíritos? Agora vamos usar do pensamento, que a gente já está desenvolvendo isso. Se os espíritos são atraídos pela força do pensamento, nós achamos mesmo que um evangelho de 15 minutos por semana vai blindar a nossa casa mediante ao que a gente assiste, ao que a gente vê e as companhias que a gente leva do trabalho, da nossa vida em sociedade? É para nós refletirmos. É para nós refletirmos. E a gente vai chegar à conclusão que é pouco. Aí depois, às vezes, a gente não sabe por que a vida no casamento é um pouco assim, atabalhoada, o convívio com um filho, o convívio com um pai, o porquê que às vezes eu vou para o trabalho já meio nervoso, meio agitado, volto e levo para minha casa todos aqueles problemas que eu trago
do meu trabalho e parece que a vida em família não está muito legal. Nós já percebemos que o momento atual é extremamente delicado a nível do mundo. Não é só no Brasil. Já percebemos que são nesses momentos que mais precisamos recorrer ao amparo e ao contato com os amigos espirituais? Um dia, no trabalho mediúnico, o Dr. Adroaldo disse assim: Jesus nos ensinou a fazer a luz. Todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que há em vossos corações. Mas ele disse assim: poucos encarnados querem levantar e ir até o interruptor. Eu quero que os espíritos façam luz na minha vida como médium, na minha vida como profissional, na minha vida familiar, na minha vida religiosa. Mas eu imagino que fazer luz é apenas indo aos domingos pela manhã no Divino Mestre. Daqui a pouco eu vou embora. O que eu vou levar de conteúdo da palestra de hoje? Que não abordou só a questão da mediunidade. A vida tem passado muito célere. Todos nós temos percebido isso. Já estamos caminhando a passos largos para mais um Natal. Para mais um Natal. O ano que vem voará também. E assim gradativamente. Mas essa questão da mediunidade, ou do homem de bem, ou do amor, ou de qualquer assunto abrangente do espiritismo, ele é de foro íntimo. Quando eu olho para a minha vida, eu vou perceber que tudo passou muito rápido. Eu não posso voltar no passado, refazer o começo do casamento, começo com os filhos, começo da vida espírita, começo da mediunidade, mas eu posso fazer uma grande avaliação de hoje para frente. Um dia um amigo espiritual me perguntou, em matéria de mediunidade, André, você pode dizer que tem melhorado como médium com o tempo? E é interessante que ele pergunta e sai de perto. O médium, ou o espírita, para não ficarmos circunscritos à mediunidade, o espírita, nós podemos hoje dizer assim, graças a Deus, esse ano, espiritualmente foi melhor do que no ano anterior? E se sim, que bom, já mostra o caminho. Se não, nós temos de tudo para mudar isso. O Espiritismo não é uma doutrina punitivista, se não faz vai receber, vai punir. Não, é uma doutrina consoladora, esclarecedora e que nos dá um jato de ânimo para nós podermos sair daqui na certeza de que temos um papel fundamental na sociedade. Um papel único, um papel nosso, um papel que está nos aguardando o momento de utilizar aquela oportunidade para vivermos. Eu me lembro de uma história de Jerônimo Mendonça que ele contava muito nas suas palestras, quando encarnado. Ele falava que a nossa ida ao mundo espiritual, que é a nossa única certeza, é muita semelhança a uma princesa. E ele contava que essa princesa, extremamente arrogante, soberba, dona de si, ela imaginava viver no palácio mais bonito e que não havia nada mais belo do que ela tinha. Ela vivia no melhor. E é curioso porque teve uma vez que ela, em desdobramento pelo sono, ela foi para uma região em que ela viu um castelo mais bonito do que o dela. E aquilo lhe encantou. Porque ela imaginava que o dela era o mais bonito, era o mais belo. E ela pergunta à entidade espiritual: quem pertence a esse castelo? E o amigo espiritual falou: ao seu jardineiro. Ela ficou extremamente triste e brava ao mesmo tempo, porque ela imaginava que ela tinha um castelo mais bonito, e ela viu que ela não tinha o mais bonito, e lhe chamou a atenção, obrigado, e lhe chamou a atenção porque ela se deparou com a questão do jardineiro. Como é que pode um súdito meu, um trabalhador meu, ter uma casa, estar numa condição
melhor do que a minha. Isso não existe. Imediatamente eles saíram daquele ambiente bonito e foram para um ambiente deprimente. Uma casa caindo aos pedaços, junto a um pântano, mal cheiroso, sem qualquer beleza, desprovido de tudo. E ela com rachaduras na casa, sem janela, a porta não fechava. E ela pergunta ao amigo espiritual: e esta casa pertence a quem? E o amigo espiritual lhe disse: esta casa te pertence. Aquilo lhe trouxe muita estranheza e ao mesmo tempo muita preocupação. Nós sabemos que muitas revelações a nosso respeito são feitas durante o sono. Muito do que a gente vê e do que a gente traz na reminiscência, a gente teve a oportunidade de ver quando esteve do outro lado da vida. Nesse período que a gente passa ligado ainda ao corpo, pelo sono. E é curioso porque ela falou assim: mas eu não quero isso para mim. Eu quero também ter uma casa bonita como a que aquele jardineiro tem. E o amigo espiritual apenas lhe disse: siga os passos dele. E ela acordou muito preocupada. Ela acordou aterrorizada com o que ela viu, com o que ela ouviu no mundo espiritual. Ela não trazia toda aquela relembrança, mas ela trazia algumas reminiscências que lhe ficou marcado profundamente. Quando ela acordou pela primeira vez, ela cumprimentou todos que trabalhavam com ela. Sentando na mesa para tomar o café da manhã, não reclamou, não questionou, não lamentou, não brigou. E ela, quando terminou, ela perguntou: onde está o jardineiro? A pessoa lhe apontou: está naquele jardim fazendo determinada coisa. Ela foi até lá e ela perguntou: o que o senhor faz quando não está trabalhando aqui comigo? Ele disse assim: nos meus finais de semana, há um vilarejo aqui próximo, muito pobrezinho. Crianças não têm roupa, idosos não têm remédio, as pessoas não têm com quem conversar por vezes, a dificuldade material é muito grande. Então o que eu faço? Eu reúno o maior número de coisinhas que eu consigo levar, roupa, agasalho, remédio, alimento, mantimento, e eu vou de final de semana para este vilarejo próximo que passa por grandes provações materiais. E ela perguntou: eu posso lhe acompanhar na próxima vez? Ele disse: perfeitamente. Ela colocou uma roupa simples, tirou aquela roupa de majestade, colocou uma roupa simples, singela, e ela começou a ir todos os finais de semana junto com o jardineiro. E lá eles cortavam o cabelo de quem não tinha condições para cortar, dava banho em quem não tinha condições de se dar banho, levava remédio para quem estava adoentado, levava brinquedo para as crianças, levava comida, alimento, mantimento para os famintos. E assim foi, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, criou uma rotina entre eles. Aquela soberana que durante tanto tempo agia orgulhosamente, dona de si, dona da verdade, tinha todo um reino à sua vontade, ela não sabia o que era o não. Ela nunca ouviu o não naquela existência. Passados anos, a única certeza que temos é a desencarnação. E aquele jardineiro tinha uma idade a mais do que ela. E ele veio a desencarnar. Todo aquele vilarejo ficou em luto, porque perderam um grande benfeitor encarnado. Perderam um amigo, um protetor, um conselheiro, um exemplo. Ela, assim que ele faleceu, ela continuou na semana seguinte, indo todos os finais de semana até a sua desencarnação. Quando ela desencarna, ela, com o mesmo amigo espiritual,
está diante daquele mesmo palácio do jardineiro que lhe encantou os olhos. E depois de ter visto aquele palácio, foram para um semelhante àquele, tão belo quanto aquele. E ela, já com disposição à humildade e à simplicidade, ela pergunta: de quem pertence esse palácio? E o amigo espiritual diz: este palácio te pertence, fruto do seu trabalho na última encarnação. Essa história singela que Jerônimo Mendonça contava nas suas palestras, é exatamente para nos mostrar que nós estamos todos os dias, seja na mediunidade, no trabalho ao próximo, na construção do homem e da mulher de bem, nós estamos edificando a nossa casa futura. Essa soberana teve olhos para ver, ouvidos para ouvir, humildade para mudar. A pergunta que fica: quando desencarnarmos, com a mediunidade que temos, ou com a oratória que temos, com a escrita que temos, ou com as possibilidades que temos, de fazer algo de diferente do antanho, das encarnações anteriores, qual construção nós estamos edificando para o retorno ao mundo espiritual? É essa pergunta que eu gostaria que todos levassem para os lares. O que eu estou construindo que há de me aguardar do outro lado da vida? E essa construção, ela é pessoal, ela é intransferível. Somente nós podemos fazer por nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado. Ó, eu vou abraçar o André, faz de conta que todo mundo abraçou, tá? Eu sei que o tempo passa, eu sei que tem atividade. Só gostaríamos de referir